Paz, irmãos, boa noite. São 7h30 da noite, domingo. Nessa hora nós estávamos no culto, né? Nós estávamos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu quero meditar com você na palavra dessa noite, em nome de Jesus, né? Através desse vídeo, enquanto ainda está indefinido o retorno das igrejas. Algumas pessoas têm dito para nós que algumas igrejas, né, supostamente estão funcionando. E o que eu tenho a dizer, irmãos, é o seguinte: se tiver igrejas funcionando, está indo de encontro com a determinação, o decreto. Então, a igreja quadrangular tem todo um aparato jurídico que nos atualiza acerca do que pode e o que não pode. Por exemplo, se uma igreja ela funciona nesse período e se ela for denunciada por um vizinho que não gosta da igreja, os agentes da segurança vai lá, lacra a igreja, fecha a igreja e só consegue a reabertura com ações na justiça. Ou seja, o vírus pode ir embora, esse negócio de coronavírus não existe mais e a igreja continua lacrada, fechada. Então é muito criterioso essa situação. É por isso que é bom a gente sempre estar em oração, ok? Legalmente ainda não pode realizar cultos. Mas eu quero deixar uma palavra para você que está assistindo esse vídeo, né? Está em Mateus, capítulo de número 26, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto outra vez. Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo após aproximaram-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. De todo esse enredo que nós recitamos aqui, de versículos bíblicos, talvez a palavra mais importante aqui é essa última: chorou amargamente. Queridos, eu quero falar sobre essa momentânea queda de Pedro. Duas questões resumidas e básicas para que a gente possa entender o que aconteceu nessa queda de Pedro. Essa queda de Pedro, primeiro, teve uma causa e, segundo, teve um resultado. É a lei da reação e efeito. Teve uma causa e, por causa da causa, houve um resultado. Queridos, uma das causas que fez com que Pedro ele caísse naquele momento
Nós poderíamos assinalar uma porção de coisas, mas algumas coisas eu quero refletir com você para que não aconteça conosco o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve testemunho, história, pagou um preço muito caro para poder reverter a situação. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Me escute. Uma das causas que fez Pedro cair, sabe o que foi? Foi a sua grande autoconfiança. Olha o que a Bíblia diz no versículo 33 e 35. A Bíblia vem dizer, Mateus 26, 33 até 35. Disse-lhe Pedro a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou Jesus: em verdade eu te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro, ele chegou e falou: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram isso. Perceba a sua autoconfiança. Queridos, ser enganado por pessoas nos faz ficar bastante tristes e decepcionados. Porém, quando nós somos decepcionados por pessoas, nós temos a capacidade de dar a volta por cima. Temos discernimento para poder nos encontrar novamente e direcionar a nossa vida. E quando nós somos enganados, por nós mesmos, é perigoso, porque quando uma pessoa ela é enganada por ela mesma, está no auto-engano, ela é uma pessoa cega, ou seja, ela não sabe o que está fazendo. As questões, elas são totalmente desapercebidas para uma pessoa que está se auto-enganando. A autoconfiança, e aqui eu posso traduzir como prepotência. O que é a prepotência? É achar que é o cara, que é a cara, achar que é o bambambam, achar que é o sabichão, que é o sabe tudo, achar que não precisa de ouvir mais ninguém, não precisa mais de nada, eu sou autossuficiente. Uma das causas da queda de Pedro foi isso. Se eu posso dizer, autoconfiança, prepotência, com pingos de soberba. Outra causa da queda de Pedro foi a inobservância da advertência de Cristo. Versículo 40 e 41 do mesmo capítulo vai dizer: e voltando para os discípulos, achou-o dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Perceba a instabilidade de Pedro. Perceba que o que a sua boca fala, as atitudes não corroboram. Momentos atrás ele disse: eu estou contigo e não abro. Você pode fazer coisa errada, Jesus, que eu estou com você. Algumas horas depois, Jesus foi orar, deixou ele de sentinela. Sentinela não dorme, vigia. Quando Jesus terminou de orar e voltou, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Jesus pediu para ele vigiar e ele estava dormindo. Vou repetir: Jesus pediu para ele vigiar, mas ele estava
dormindo. Isso é uma palavra rema para nós, né? Sabe por que nós caímos como ele caiu? Porque quando é hora de vigiar, a gente está dormindo, a gente está vacilando, a gente está fazendo coisas que Jesus não quer que nós façamos. Perceba que para toda queda tem uma causa. A Bíblia diz que não tem maldição sem causa. Tem uma causa para tudo. Tem uma causa para tudo. Tem uma causa para tudo. Tudo. Uma das causas foi a inobservância. Eu anotei porque é um nome muito complicado. A inobservância do que Deus falou. Ou seja, ele não observou. Ele não obedeceu. Na hora que era para vigiar, ele dormiu. Você está em vigilância ou você está dormindo? Essa pergunta é retórica, é só para você e Deus. Outra causa da queda de Pedro, sabe qual foi, irmãos? A causa, depois vem o resultado. Outra causa da queda de Pedro foi o medo dos homens. O medo dos homens? Que é isso, pastor? A Bíblia fala no versículo 58. Mas Pedro seguia Jesus na hora que ele foi preso. Jesus foi preso e foi levado para um lugar. A Bíblia diz que Pedro foi, mas só que ele foi de longe. Por quê? Porque ele estava com medo de ser descoberto, com medo de estar ali, olha só, do lado de Jesus naquele momento. Ele estava com medo de sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu. Isso é muito sério. Ele teve medo. Ele teve medo da acusação. Ele teve medo de ser julgado. Ele teve medo de se revelar. Ele teve medo de ser descoberto. Ele teve medo dos homens. Isso vai de encontro, meus queridos, ao que nós aprendemos. Aquele que me negará diante dos homens, eu, Jesus, diz a palavra, o negarei diante do Pai. Ele estava com medo dos homens, mas a Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. A Bíblia diz: quem tentará contra os eleitos do Senhor? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que nós devemos sofrer na carne o testemunho daquilo que vivemos. Queridos, ele teve medo. E o medo aqui, contextualizando esse textinho, ele simplesmente fez uma coisa muito decepcionante. Ele aqui fez com que ele fosse uma pessoa que ele não estava sendo. Ou eu também posso dizer, aqui Pedro ele foi revelado. Ele viveu todo um tempo sendo uma pessoa, e na hora do vamos ver, na hora da prova, na hora da luta, se afrouxou, teve medo. Será que nós somos assim? Vestimos uma capa de super-homem, super-mulher, de crentes,
transparecemos fé, mostramos para as pessoas quem nós queremos, o que elas acham, aquilo que nós queremos. Mas na hora da prova, na hora da luta, tem medo. Isso é uma causa de queda. Isso é um motivo de queda. Outra coisa, outra causa que fez Pedro cair, sabe o que foi, meus irmãos? Está no versículo 58 do mesmo capítulo. A Bíblia diz que quando Pedro seguia de longe, ele se assentou entre os serventuários para ver o fim. Sabe o que significa dizer isso? É o que está escrito lá em Salmos 1:1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Foi o motivo de uma das quedas. Foi um dos motivos da queda. Ele se assentou nas rodas dos escarnecedores de Jesus. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus, Ele traçou um plano de vitória, uma trajetória de vitória, uma trajetória de ascendência, de prosperidade, uma trajetória de coisas boas para a tua vida, mas de repente não acontece. Por quê? Porque talvez na sua caminhada você se aliou com quem te puxaria para baixo. Você se aliou com aquele que roubaria sua fé. Você se aliou com aquele ou com aquela que lhe influenciou. Você perde oportunidades de vitórias, de sonhos conquistados, realizados, pelo simples fato de você entregar a sua vida para pessoas, ou estar no meio de pessoas que são tóxicas, que te contamina, que te tira da visão, que te tira do caminho, que te tira do propósito. Essas foram as causas. Vamos ao resultado? Segura aí, no final tem coisa boa para você. Já vai em 18 minutos, né? Mas segura aí, no final tem uma palavra profética para você. Agora vamos ao resultado dessas causas. O resultado: Pedro esquivou-se covardemente e negou a Jesus. O resultado foi isso. Versículos 70 a 72. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo dali para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Perceba que aqui Pedro, ele já havia perdido a sua comunhão. Ele já havia perdido o senso do que é ser cristão. Às vezes, para Pedro, o resultado foi irreversível, graças a Deus. Mas existem pessoas que elas se aprofundam tanto na vida que estão vivendo, que muitas das vezes são irreversíveis as situações. Muitas das vezes a solução
ela é muito dolorosa e se paga um preço muito caro. Outro resultado é que Pedro, versículo 74, fala que ele praguejou, jurando. Então começou ele a praguejar e a jurar. Pedro colocou na sua boca. Pedro, como resultado, passou a ter na sua boca palavras que outrora não tinha. Pedro começou a expressar com seus lábios algo que outrora não estava no vocabulário dele. O versículo diz que a boca fala o que o coração está cheio. E perceba, no meio dessa socialização, dependendo de com quem você esteja, com quem você se relaciona, você acaba absorvendo. E quanto mais você se relaciona com coisas difíceis, ruins e complicadas, e menos com Deus, mais o seu coração vai se enchendo dessas coisas e se esvaziando de Deus. Logo, a sua boca vai falar o que está aqui. É muito sério. É muito sério. Pedro já estava falando coisas que não era mais do vocabulário dele. Quantas pessoas você conhecem que era bênção na presença do Senhor e que falavam profecias, oravam, falavam em línguas, e hoje está falando o que não deve? Isso é um resultado. O último resultado dessa queda de Pedro foi que a tríplice repetição, ele falou 3 vezes, negou 3 vezes. Não foi uma, nem 2, nem 3. Não foi uma, nem 2, foram 3. Sabe o que significa, queridos? Significa o seguinte: que nós erramos uma vez, nós podemos consertar. Que nós erramos 2 vezes, então acende aí a luz vermelha. Mais 3 vezes, não necessariamente desse numeral, mas faz menção de que a pessoa